da sua infância ou só do que te deixaram lembrar a respeito dela? Já lembrando que se você é do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se não for, já aproveita pra se inscrever, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Tem muita gente que jura que lembra de quando era bebê. Alguns outros só começam a ter lembranças lá pros 4 ou 5 anos. Só que quase ninguém fala ou se lembra sobre o que acontece antes dos 7. E tem um motivo pra isso. Dizem que até os 7 anos de idade a gente não tem certas barreiras. A mente ela ainda é crua e muito aberta. Aos olhos de uma criança, o mundo não é necessariamente o que ele parece, mas sim como ele realmente é. O que hoje a gente chama de sombra, de imaginação, para uma criança simplesmente é verdade. Pra eles é uma presença. Em muitas culturas antigas, as pessoas acreditavam que até os 7 anos é uma idade muito sagrada. São um ciclo, um período em que o seu espírito, a sua alma, ela ainda está com um pé lá do outro lado, que você ainda tá completando uma espécie de transição. Tanto que muitas vezes fazem brincadeiras de que crianças e bebês podem ver anjos. Quando você era criança, você não via monstros debaixo da cama. Você simplesmente via o que morava ali. Você não falava com amigos imaginários. Você falava com presenças. Você já teve aquela sensação de que a casa em que você cresceu, ela simplesmente parecia diferente? E tem muita gente que jura que já viu alguém sentado na beira da cama durante a noite. E até hoje, muita gente acredita que sonhou com essas coisas que aconteceram na infância. Só que será que realmente foram sonhos? As presenças, os sussurros, as visões. Aquele papo com gente que não tá ali, que a gente acha que a criança realmente tá só brincando. E se eles forem reais, mas depois tudo some? Se for realmente essa ligação um pouco maior que as crianças têm com o outro lado. E que muitas, inclusive, não perdem. É como se depois tudo fosse apagado. Como se fosse perigoso lembrar, ou simplesmente se não fosse necessário ter esse tipo de lembrança. Muitos dizem que essas lembranças não se vão e que até mesmo este dom continua de acordo com como você lida com ele. E é por isso que muitas vezes as pessoas continuam tendo essas sensações. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. E às vezes, do nada, algumas lembranças elas voltam. Um cheiro forte, uma frase, ou até mesmo uma figura no canto do seu quarto. Às vezes, quando isso acontece, é porque aquilo que te observava percebeu que você tá começando a lembrar. Então eu te pergunto, você se lembra da sua infância ou só das memórias que não conseguiram apagar? Porque talvez se você começar a lembrar, eles também comecem a lembrar de você. Às vezes também essas coisas elas simplesmente começam a sair da nossa mente depois de certo ponto, porque nós começamos a ter uma noção muito forte da realidade como ela é. E manter esse tipo de lembrança pode ser um pouco assustador para algumas pessoas. Talvez no final esse esquecimento seja uma forma de proteção.